Você é uma pessoa saudosista? Você gosta de ficar lembrando o que aconteceu no passado? É? Gosta? Sabe que isso pode ser uma coisa boa, né? Só que isso também pode ser muito ruim. Você sabe que a memória, ela pode fazer muito bem para o coração da gente, mas ela também pode, às vezes, fazer com que as feridas permaneçam abertas, doendo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque hoje nós vamos ler o Salmo 42. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama minha alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O salmista, lembrando dos bons momentos que ele vivia com a sua comunidade. A gente vai falar muito hoje, nós vamos ter boas reflexões no Salmo 42 e o Salmo 43, que em realidade acredita-se ser uma sequência, mas o Salmo 43 é para amanhã. Combinado? Então, convido você, é uma alegria estar junto. Estamos começando mais um Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos o texto bíblico, um capítulo por dia, e eu quero te motivar a ler o texto de forma tranquila, de forma meditativa. Sabe que a Bíblia a gente não deveria ler com pressa. E olha, esse salmo tem também, o Salmo 42, né? Tem uma comparação à corça, aquele animal, o animal que caminha pelo deserto, que deseja água, assim como a alma suspira por Deus. Você quer conhecer mais da Bíblia? Você sabe que aqui na Novo Tempo a gente tem uma escola. Você já é um aluno da escola bíblica? Ainda não? Quero te convidar a ser um aluno da escola bíblica. E olha, você sabe que tem um programa Escola Bíblica que eu tenho a alegria de apresentar de segunda a quinta, às 8h30 da noite. Você é meu convidado especial. Na escola bíblica, nossa escola da Novo Tempo, a gente prepara materiais que são os nossos guias de estudos, que são distribuídos gratuitamente para os nossos queridos telespectadores. É para você. É gratuito porque tem patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. E eu quero te oferecer esse guia aqui, ó. Pais Preparados, Filhos de Caráter. São 8 estudos dando orientações técnicas, bíblicas, de como nós podemos educar os nossos filhos. Peça seu guia de estudos, aquelas 3 maneiras de pedir. Você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode ligar no horário comercial ou você pode acessar o nosso site. Peça seu guia, receba, e você sabe que no final, todos os estudos têm uma videoaula e no final você ainda recebe um certificado. Isso mesmo, porque o nosso objetivo é proporcionar para você o conhecimento, mas também reconhecer sua dedicação e seu esforço. Tá bom? Olha, lembrando que você pode compartilhar nossa mensagem aqui do Reavivados através do nosso canal no YouTube, mandar link para os seus amigos, Deezer, Spotify, compartilhe a palavra. Eu vou para o intervalo bem rapidinho e na volta vamos estudar juntos o Salmo 42. Estamos de volta, você está acompanhando Reavivados por Sua Palavra. Chegamos à segunda parte do livro dos Salmos e ao Salmo 42. E como eu mencionei ontem, acredita-se que o Salmo 42 está ligado ao Salmo 43, houve uma divisão e você vai ver que há lógica nisso, né? Eu vou falar hoje, provavelmente vou repetir amanhã, só para te dar essa ideia. E é um salmo bem interessante, esse é um dos poucos salmos que não são de Davi, né? A gente tem alguns de Asaf, esse
é o salmo dos filhos de Corá. E a gente tem aqui expressões que são usadas nos dois salmos, como, por exemplo, o que está lá no verso 5, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. E aí ele vai repetir isso no verso 11, mesma expressão, nós já vamos analisá-la, e vai se repetir no 43, o verso 5. O Salmo 43 é uma parte menor, né? Mas vamos analisá-lo aqui, e é um pedido, né? Como se estivesse numa progressão. E essas expressões que se repetem, como é uma estrutura musical, é como se fosse o coro de uma música, né? Que está se repetindo. Mas vamos analisar o Salmo 42, que particularmente eu, né, gosto muito desse salmo. Tem expressões aqui muito fortes, ele faz uma comparação, né, do desejo que ele tem de estar na presença de Deus, de viver com Deus, a sede que ele tem de Deus, com um animal que vaga pelo deserto, que está clamando pelas águas. E vamos ler, olha que interessante. Como suspira, como anseia a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do deserto, perante a face de Deus, melhor. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, onde o teu Deus, onde está? Vamos analisar aqui que a gente tem esse suspirar, né? É o desejo, é o anseio, ele repete 2 vezes. Assim como o animal que vaga anseia por água, pela corrente da água. E eu não sei se você, em algum momento, já teve muita sede ou esteve em um lugar que você viu limitações de água e você vê que o animal caminha, que o animal busca e você, não sei se você já teve que caminhar longe para buscar água. E eu tive a oportunidade algumas vezes, a gente tem um projeto voluntário num país do centro do continente africano, até já devo ter comentado aqui, onde a gente tem escassez de água, não há água potável, e a gente teve a oportunidade, através de doações, construir um poço numa vila, onde eles caminhavam 8 quilômetros para buscar água num rio para beber. A mesma água que os animais bebem, é aquela água que eles usavam para beber. Sabe, o desejo de ter uma água pura, limpa, e os efeitos que aquela água traz sobre a saúde, e os efeitos negativos. E a gente teve depois a oportunidade de ver ali aquele poço funcionando e as pessoas beberem aquela limpa água. Como o animal suspira pela corça, diz o salmista, como a corça, o animal suspira, essa corça suspira pela corrente das águas, eu tenho sede de Deus. A minha alma suspira, ela quer respirar Deus, o Deus vivo. E ele pergunta, quando eu vou entrar e ver Deus? Quando eu vou estar perante a sua face? As minhas lágrimas, diz o verso 3, têm sido o meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas me dizem, onde está o teu Deus? Essa expressão, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, eu acho que é fácil de entender, né? O choro contínuo, o desespero, a dor, o sofrimento. Talvez eu estou falando para você que tem tido nas últimas noites, nos últimos dias, meses, anos, a lágrima como seu alimento.
o choro contínuo, a angústia. E agora no verso 4, lembro-me das coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Ele lembra dos bons momentos. É o que a gente chama de saudosismo, né? E isso faz bem, né? Faz bem a gente lembrar das coisas que aconteceram, dos bons momentos. Lembra quando eu adoro ir à casa dos meus pais e a minha mãe, né, bem saudosista. Eu lembro quando vocês eram pequenininhos. Se vocês pudessem ficar pequenos, né, sempre pequenos, sempre perto de mim. É bom lembrar. Gosto de lembrar com o meu pai, por exemplo, das férias que a gente ia para a casa da minha avó, cada um com a sua malinha, pegava um ônibus, uma viagem que não era muito distante, mas que para a gente, com aquele senso de tempo de criança e de distância, parecia que estávamos viajando o dia inteiro. Aquele ônibus que ia parando de rodoviário em rodoviário. E aí a gente apontava lá na rua a casa da minha avó. E a gente lembrava quando a gente ficava jogando futebol ali na rua, na frente da casa dela, jogando joguinhos de tabuleiro com meu avô. Boas lembranças. Só que a gente tem que pensar o que essas lembranças geram na gente. Boas memórias têm que gerar bons sentimentos. Eu até anotei aqui, a memória tanto pode ser um remédio abençoado por coração perturbado, como também a memória às vezes é capaz de abrir novas feridas e de manter a dor ali no seu íntimo. Talvez eu estou falando para você hoje que se recorda de coisas e não tem como esquecer, né? Tem coisas na vida que a gente nunca vai esquecer. Só se a gente tiver amnésia, perda de memória. Não tem como esquecer. Mas nós podemos, pelo poder de Deus, nós podemos trabalhar com aquilo que nós lembramos. Sejam momentos bons ou ruins. Porque mesmo os momentos bons, eles podem se tornar assim, ruins para a gente. E os momentos ruins, nós precisamos aprender a tratar esses momentos. E como, quando ele vem à mente, o que a gente faz com ele? Porque nós temos a capacidade de não querer pensar. Pode vir à mente, às vezes a lembrança, né? O cheiro, a imagem, vem a lembrança. Mas eu posso não fazer com que esse pensamento se preserve ali. Se eu estou falando para você hoje que tem preservado pensamentos ruins e isso tem causado mais dor, tem mantido às vezes a ferida aberta aí, é hora de clamar a Deus. Dizer, Senhor, me dá habilidade para superar essa situação. Isso é tão forte no Salmo que na sequência ele vai dizer: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Vejam só, onde está o consolo? E ele faz uma descrição, ele repete isso para dar, na estrutura poética do Salmo, ênfase da angústia do coração. Porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Você está lembrando das coisas e isso continua te machucando, te ferindo. Espera em Deus. Eu já falei sobre a palavra esperar, sempre no uso dessa palavra dentro do texto bíblico, não é uma estagnação,
mas é uma ação de entrega. Eu confio no Senhor. Ele continua a descrição do Salmo, no Salmo 42, o verso 6. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Lembro-me de ti. Agora eu vou focar no Senhor. Nas terras do Jordão e no Monte Hermon, no outeiro de Mitzar. Ele faz aqui uma lembrança do que acontecia. A nascente do Rio Jordão está nas montanhas do Hermon, e com a geleira e com as chuvas vinha uma torrente de água, e aquilo era devastador, aquilo afrontava, aquilo causava destruição. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus vivo da minha vida. Contudo, mais uma vez, eu lembro das situações difíceis, eu lembro do que eu passei, mas o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Você sabe que quando a noite chega, quando você reclina a sua cabeça no travesseiro, quando as luzes se apagam, é possível que as memórias ruins venham, que os momentos ruins venham. E aí você pode dizer: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu vou esperar em Deus. Eu vou confiar no Senhor. O verso seguinte, ele vai dizer, o verso 9, digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por quê? Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Você vê que é uma repetição de reconhecimento, de clamor, de desejo, de eu quero estar na presença de Deus, mas as memórias são ruins, a situação é ruim, mas o Senhor cuida de mim, eu confio no Senhor, e depois continua na sucessão do Salmo, eu estou angustiado, os meus inimigos que vêm contra mim. Esse Salmo é a descrição da vida como ela é. A gente pode chamar isso de picos e vales, altos e baixos. Talvez o grande desafio que a gente tem é viver de forma harmoniosa, mas é desafiador, né? É difícil, porque tudo pode estar bem, eu posso estar falando para você que tudo está bem, e daqui um pouco você ser pego de forma inesperada, e aí uma surpresa, uma notícia, e aquilo que estava bem pode te levar lá no fundo, lá no buraco, lá no poço. E aí você vai dizer, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu continuo confiando no Senhor. E aí você volta a viver na harmonia da vida. Mas amanhã é o baixo. E depois o Senhor continua. E aí a gente vai. É assim que é a vida, enquanto vivemos nessa terra. Mas uma coisa nós podemos ter certeza. Vamos confiar, porque o Senhor está comigo nos baixos, nos altos, nos momentos tranquilos. Ele sempre está comigo. Acredite nisso. Você acredita nisso? Eu quero orar agora, para que você tenha certeza. Se você está vivendo um baixo da vida, tenha certeza, o Senhor está contigo.
Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Nós temos os altos e baixos como o salmista, os desafios. Às vezes estamos bem, mas às vezes estamos vivendo angústias. As memórias vêm e a gente fica perturbado. Que a gente confie em Ti, que a gente suspire por Ti, como a corça suspira pela corrente das águas. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, foi bom demais a gente se encontrar. E amanhã temos a continuação do Salmo 42, que é o Salmo 43. A gente se encontra amanhã. Um abraço. Você já ouviu falar na história do grande missionário David Livingstone? Sua biografia conta que quando ele ainda morava na Inglaterra, sentiu em seu coração que Deus o estava chamando para o serviço missionário na África. Ele prontamente aceitou o chamado e, ao longo de décadas, dedicou sua vida a falar do amor de Cristo naquela região. Ao fim de sua vida, Livingstone sofria fortes dores que o impediam de caminhar, a ponto de que, por vezes, teve que ser carregado. Na manhã do dia 1º de maio de 1873, enquanto seus amigos se preparavam para uma jornada missionária, o fiel ajudante de Livingstone encontrou seu bondoso mestre de joelhos ao lado de sua cama. O tempo foi passando e depois de algumas horas, todos perceberam que havia algo de estranho, pois o missionário não se movia. Foi então que descobriram que ele havia morrido de joelhos. Desde então, alguns se referem a Livingstone como um homem que orou até o último instante de sua vida. A vida de oração desse grande missionário me lembra o Salmo 42, versos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sabe, no nosso mundo corrido de hoje, é muito comum ouvirmos a frase "não tenho tempo para orar", mas a realidade é que nós sempre temos tempo para o que é importante. Prova disso é que se acordarmos atrasados para algum compromisso, por mais que o tempo esteja comprometido, nós não saímos nus de casa. Nós sempre damos um jeito para separar um tempo e colocar uma roupa, pois isso é algo crucial. Sair sem ela pode comprometer outros afazeres do dia. Provavelmente podemos inferir que é melhor se atrasar alguns minutos do que chegar sem roupa no compromisso marcado. E sabe, quando a oração for tão crucial quanto colocar uma roupa antes de sair de casa, só então de fato a colocaremos em seu devido lugar. E você, já orou como deveria hoje? Que tal fazer a oração descrita no livro Caminho a Cristo, página 70, que diz: "Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permita que toda a minha obra se faça em Ti."